Pronto. Agora sim. Bom, então a todos, muito boa tarde. Meu nome é Edilson Cravo, sou engenheiro da Calatec e hoje a gente vai bater um papo sobre as tendências da indústria, na qual nós chamamos de indústria 4.0, mas principalmente o foco do nosso bate-papo é como o pequeno e o médio empresário pode desde já se preparar para que o seu negócio esteja conectado para alavancar dentro dessas novas tendências do mercado que nós chamamos hoje da revolução da indústria 4.0. Ok? Rapidamente me apresentando, sou engenheiro de automação e informática industrial, também tenho uma pós na área de automação e controle pela Mauá, e já há 20 anos eu venho trabalhando na Calatec Automação como engenheiro de aplicação. Para a gente avançar no nosso assunto, queria, primeiramente, a gente entender um pouco sobre a evolução da automação industrial. Como que tudo isso se sucede, para que a gente entenda de onde veio toda essa história e para onde está indo. E por que nós precisamos nos preparar para essa nova demanda que existe no mercado. E tudo começou aí, né? Nós já sabemos, se a gente for estudar a história, no final do século XVII, do século XVIII, vem lá a máquina a vapor, e a máquina a vapor provoca uma grande reestruturação na nossa sociedade. Por quê? Porque através de uma máquina a vapor, nós conseguimos realizar o trabalho de centenas e centenas de cavalos, ou seja, nós começamos ao processo da industrialização. E os impactos foram os mais diversos, né? Na ferrovia, por ser uma máquina a vapor, então nós tivemos tremendas expansões ferroviárias, principalmente na América do Norte e na Europa, e começamos a ter também uma demanda para um pensamento científico, e passamos a ter, nesse momento, com a demanda do aumento científico, mais voltada para a produção, para a fábrica, começou a ter a especialização da mão de obra, a especialização de determinadas profissões, começou a ter um segmento voltado um pouco do que nós conhecemos hoje, da área de sequencial, da área de processo. E aí eu resolvi trazer um trecho do livro Princípio da Administração Científica, escrita lá em 1911 por Taylor, que ele diz o seguinte, que faz muito sentido hoje ainda. O trabalhador não pode analisar racionalmente a sua tarefa, muito menos determinar qual é o processo mais eficiente. Precisa ser criada uma nova função que faça isso, a de gerente. Ou seja, já lá em 1911, começamos a ter uma pegada para que começasse a ter o quê? Um processo de controle, uma gestão sobre uma demanda que já existe. Então, passou a ter o quê? O controle. Começamos a controlar todos os processos. Fomos avançando, chegamos um pouquinho lá na era do Ford, né? Já virado do século XIX para o século XX, e o que nós tivemos nesse período? A linha de montagem. E com isso, o que acontece? Nós temos ganhos inéditos de produtividade. Ganhos inéditos de produtividade começa também a gerar uma riqueza centralizada para alguns industriais que começam a investir mais na industrialização. E nessa época, como foi desenvolvido o pensamento científico, começou a ter essa pegada de desenvolver o pensamento científico, Taylor identificou 5 funções do gerente. Voltando ainda na tese de gerenciamento, de controle, para a gente entender para onde está indo tudo isso. E dentre os atributos do gerente, Taylor, na verdade, ele identificou 5 funções: planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. A consequência de tudo isso é a grande ascensão do mercado de consumo, né? Passamos a ter um ganho da produtividade, passamos a ter produtos relativamente mais baratos e produtos entregue em maior volume. E já com a parte de tráfego disponível, de transporte disponível, passamos a ter uma ascensão do mercado de consumo.
E em 1970 aconteceu algo bem interessante aí, que foi a entrada dos microprocessadores. A Intel foi a primeira empresa a desenvolver, a trazer para a gente a tecnologia dos microprocessadores, e a partir daí nós começamos já a ter um início a toda geração aí que nos deu a informática, né? A todo esse grande boom que hoje nós vivenciamos, que iniciou lá em 1970, quase 50 anos atrás. Eu escolhi uma frase, já está na tela de vocês, de Bill Gates, que em 1981 ele falava que 640K de memória seria suficiente para qualquer pessoa. E olha que interessante, estamos falando de Bill Gates, estamos falando do praticamente um dos líderes da área de informática, e um grande homem na área de desenvolvimento de software. Ele tinha essa mentalidade em 1981, uns 40 anos atrás. Para a gente avançar um pouquinho nessa curva, nós temos a questão de crescimento do tempo. No passado, até agora, até esse momento, o que acontecia? Toda projeção era baseada na experiência passada. Nós não tínhamos um crescimento exponencial. Era bem linear, ou seja, é possível você prever o amanhã em função do seu histórico anterior. Então, nós tínhamos um crescimento linear. Já nesse novo século XXI, o que acontece? Nós passamos a ter um crescimento exponencial com o desenvolvimento da tecnologia. Passamos a ter uma disruptura e o custo da tecnologia passou a diminuir muito. Hoje é muito acessível, apesar de caro ainda para muitas pessoas, é muito mais acessível hoje a tecnologia do que anos atrás, em função de todo esse desenvolvimento tecnológico. Tudo isso para a gente entender de onde nós viemos e para onde nós temos que pensar em direcionar nossa empresa para a tecnologia 4.0. Bom, para a gente ficar um pouco por dentro do conceito da indústria 4.0, aí está apenas um gráfico, enfim, um desenho, no qual diz os 9 pilares do avanço tecnológico. O que nós encontramos, o que nós vivenciamos hoje na parte da tecnologia? Nós temos a questão de robôs autônomos, simulação, realidade aumentada, a integração de sistemas, os sistemas se conversam entre si, as máquinas estão cada vez mais se comunicando, a primeira máquina já dita o ritmo para a segunda máquina, então já existe toda uma inteligência entre toda a linha de produção. A manufatura aditiva são as impressoras 3D, a cibersegurança na nuvem e a internet industrial. E principalmente a questão do Big Data e, mais ainda, a análise do Big Data. Dizem que nesse novo século a riqueza estará concentrada na mão dos donos do algoritmo, ou seja, na mão daquelas pessoas que têm o domínio dos algoritmos, que é capaz de analisar e processar toda essa questão de Big Data que existe no mundo. E assim nós temos um pouco do cenário do que nós estamos vivenciando hoje, para que nós, como pequena e média empresa, podemos enxergar agora para dentro da nossa casa, agora para dentro do quintal da indústria, e o que eu, o engenheiro, o pequeno e médio empresário, posso fazer para que a minha indústria esteja sintonizada com essa nova tendência do século XXI, porque é um caminho sem retorno. E os próximos slides é uma preparação do que a Caratec já está oferecendo como solução para pequenas e médias empresas. E a ideia é a gente citar alguns casos, alguns exemplos, que são, na verdade, soluções baratas, relativamente baratas, ou seja, quando você busca um CDP, quando você busca um HM, quando você busca uma nova solução, então são soluções um pouquinho só mais caro do que a tecnologia atual, que já permite, ao menos, a sua fábrica estar começando a se preparar para estar conectada com o mundo, estar preparada para essa nova tendência da indústria 4.0.
e a melhor solução de PLC e HM para conectividade. Ou seja, vou falar um pouquinho de um CLP, na qual a Calatec, como distribuidor da Delta, nós temos na nossa linha de produtos, na qual já permite você estar conectada à internet. Por quê? Porque, para fazer sentido a revolução da indústria 4.0, tudo tem que começar com a conectividade. Ou seja, é inviável hoje eu prever um novo projeto, eu prever a construção de uma nova máquina, se essa não estiver conectada, se essa não for capaz da qual eu conseguir conectar dados para que seja de análise para uma decisão gerencial de diretoria no dia seguinte. E falando de CLP, são duas opções que nós estamos apresentando, o CLP AS300 e o CLP AS200. Ambos têm a mesma tecnologia, a diferença principal é que o CLP AS300 ele permite você ligar o boarding de I/O, de relé, e tem um cabo flexível entre o CLP e as borneiras. E o S200 ele é um CLP que tem a mesma funcionalidade, porém ele é mais compacto, ele tem um custo mais eficiente, ele é fácil de ligação, não necessita de acessórios, também está conectado à internet. Então ele permite você estar com o equipamento conectado à internet, para que você possa se preparar para essa nova tendência da indústria 4.0. Falando um pouquinho do CLP AS300, uma característica interessante é a capacidade desse CLP estar conectado simultaneamente a 8 servos motores no modo CANopen, ou seja, nós teremos 8 movimentos de servos conectado também a uma rede, e também somando aos 8 movimentos dos servos na comunicação CANopen, eu também posso ter mais 6 servos através dos sinais pulso e direção da saída rápida do CLP AS300, também conectado na mesma rede. Ou então, falando de outras palavras, eu tenho com esse CLP até 14 servos motores conectados em uma rede na qual eu vou estar podendo olhar essa rede à distância. Em questão de redes industriais, a tecnologia utilizada hoje no CLPs S200, S300 é a Ethernet incorporada, Modbus Ethernet IP. Isso permite você fazer disparos de e-mails, permite você ter acesso via FTP, via filtros IP, topologia flexível, permite tanto no formato estrela com o switch, e também no formato linear, se ligando em cascata, ponto a ponto, linear, até uma determinada quantidade de produtos que estão na mesma rede. A rede industrial, a Ethernet IP, ela tem um tempo de scan muito baixo e permite você ligar diversos produtos, não apenas de uma única marca de fabricante, mas diversos produtos, desde que esse produto que esteja na sua rede seja também internet. Ou seja, uma válvula, um sensor, um inversor de frequência, qualquer tipo de controlador, desde que você tenha uma porta Ethernet, você é capaz de estar processando esses dados para dentro de uma CPU de um CLP. Ainda o CLP, imagina você numa fábrica, você tem uma CPU AS300 ou AS200 e você tiver diversas células recorrentes do mesmo processo, você pode ter nessas diversas células recorrentes um módulo remoto na qual você conversa em rede física, em barreira física, desse módulo remoto a uma CPU AS300, e aí essa CPU S300 vai estar conectada a uma rede maior, que vamos falar daqui a pouquinho. Apenas para poder mostrar um pouquinho que existe também essa possibilidade. Uma remota permite você ligar até 15 escravos.
E essa comunicação vai ser na comunicação CAN-OPEN, que é uma comunicação bem rápida, para que seu processo esteja bem sincronizado. Falei um pouquinho de CLP e agora quero falar um pouquinho das IHM. Não necessariamente, tanto o CLP quanto a IHM precisam ter ambas portas Ethernet, mas essa IHM DOP100, da linha DOP100, ela tem um custo-benefício bem interessante, porque ela já te fornece de série a porta Ethernet para uma conectividade. E qual é a grande vantagem de você ter, no mínimo, uma IHM com uma porta Ethernet? Isso significa que, mesmo que seu CLP não seja um S200, não seja um S300, ou não seja um CLP com porta Ethernet, você pode conversar com o CLP comum, tanto da linha DVP-SV, por exemplo, e numa comunicação Modbus com a IHM, e aí sim a IHM ela consegue ver essa rede local Modbus, enxergar o que tem no CLP e estar disponibilizando isso para você poder levar isso numa rede maior. Aqui está um novo desenho do hardware. Nós temos alimentação 24 volts, duas portas COM, mais uma porta Ethernet, mais uma entrada USB e uma entrada USB host. O que é legal da gente diferenciar apenas nessa nova IHM é que ela está incorporada, ela atende uma norma internacional, que é a norma 21 CFR parte 11, que é muito utilizada nas indústrias farmacêuticas alimentícias, porque permite você registrar históricos de usuários que acessaram a IHM, qual tipo de dados esse usuário acessou ou alterou, e fica registrado num datalog, na qual somente quem tiver a senha terá acesso a esse datalog. A outra vantagem dessa IHM DOP100 é que ela tem um leitor de PDF incorporado, ou então isso significa que o manual da tua máquina, o manual do teu produto, pode ir já na memória da IHM, lembrando que ela tem uma porta USB de pendrive, ou seja, você pode pendurar vários manuais em PDF nessa IHM e o usuário da máquina pode ter acesso na própria tela da IHM a qualquer manual que você tenha, porventura, alimentado antes nessa IHM. Um acesso remoto VNC Viewer e disparo de e-mail por alarme. Monitoramento remoto. O que é legal dessa IHM? Por ela permitir um VNC, você consegue fazer um monitoramento remoto, ou seja, você consegue enxergar a tela da sua IHM, você consegue enxergar tudo o que está acontecendo na sua IHM e até acessar os dados da sua IHM a partir de um computador Windows, de um software da Windows, ou de um iOS celular iPhone, ou de um celular Android. Você vai conseguir enxergar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador exatamente a mesma tela que está nesse momento rodando lá na IHM na sua fábrica. E você consegue remotamente da sua mesa, remotamente do teu celular, ter acesso a todos os parâmetros que a IHM consegue fazer leitura daquele momento. Já permite uma conectividade, desde que essa IHM esteja conectada via Ethernet à rede da fábrica, e aí sim essa rede permite você subir e acessar remotamente. Um benefício, um diferencial também desse CLP é a capacidade, ou melhor, dessa IHM DOP100, é a facilidade de disparo, de você configurar e-mails e, em caso de alarme, você conseguir fazer um disparo automático para os e-mails cadastrados que você deseja avisar
referente àquele tipo de alarme que ocorreu. Deu alarme na máquina, automaticamente a HM ela é notificada via processo, né? E ela já dispara e-mail para as pessoas cadastradas, para que as pessoas possam interagir e tomar suas providências remotamente, acessando o operador, ou até mesmo acessando a tela da HM, para conseguir coletar mais dados do que esteja acontecendo naquele momento. Além do disparo de e-mail, ela também permite você ter um FTP, ou seja, você consegue remotamente acessar essa HM via Ethernet e acessar todo o histórico, todo o datalog que esteja ocorrendo naquele momento. Eu não sei se está disponibilizado o chat, deixa eu só dar uma confirmada aqui. Não está disponibilizado o chat. Não tem sim o chat. Se tem o chat, tem sim, e eu tenho o Gustavo, que ele está respondendo no chat. Tá? Então, algumas perguntas que vocês tenham, vocês podem estar escrevendo lá no chat, e o Gustavo, que é nosso técnico aqui, ele está também acompanhando, e ele estará respondendo suas questões lá no chat. Combinado? Vamos lá, agora sim, avançou a tela, fala um pouquinho mais da norma, já falei um pouquinho, e agora eu quero falar um pouquinho, para a gente avançar no nosso tempo, sobre a questão da conectividade. Nós falamos de um CLP que tem uma porta Ethernet e pode ser conectado na sua rede. Falamos de um HM que tem uma porta Ethernet e pode ser conectado à sua rede. Mas, quando nós falamos conectar a sua rede, estamos falando em cabo físico, né? Estamos falando em passar cabo pela sua fábrica. Mas, se você não quiser passar cabos, você tem algumas opções. Quais são essas opções que a Caratec oferece dos produtos Delta para que você possa usufruir na tua fábrica? São, inicialmente, os suítes gerenciados e não gerenciáveis. Os suítes, na verdade, é como um hub mesmo, um hub que você esteja imaginando de computador, é um hub na qual você tem algumas portas e você vai espetar vários cabos que possa vir de várias... imagina que você tem várias máquinas, então várias máquinas chegam com seu cabo de rede nessa hub, e dessa hub sai apenas um cabo que vai permitir uma conexão única das informações de todos os produtos que estão conectados nessa rede. Existe um produto chamado DVW série, ele é um roteador wireless. Também é um roteador, permite você chegar com um cabo nele, porém ele é um Wi-Fi. A partir dele, eu consigo subir o sinal via Wi-Fi até uma sala de controle da minha fábrica. Ou se eu tenho, por exemplo, carros remotos, eu tenho numa fábrica um AVG. Então, eu tenho um AVG, eu tenho vários carros AVG numa fábrica, e eu posso, nessa fábrica, colocar um DVW, que é um Wi-Fi, para que eu consiga, no CLP central, saber exatamente o que está acontecendo localmente nesse específico carro AVG que eu esteja rodando na fábrica. Ok? Então, o DVW permite você espetar junto com o teu CLP, né, junto com os teus controles, permite que você chegue com sinais até esse controle e ele vá via Wi-Fi para um gerenciador maior. Um outro produto bem interessante que quero comentar com vocês é a questão do DX. O DX ele já é um roteador com 3G, ou seja, é exatamente isso. Eu pego um chip 3G, eu espeto um chip 3G dentro dele e ele vai estar conectado para pegar todas as informações e já subir direto para a nuvem. Nesse caso, eu não dependo de cabos, eu não dependo de acesso do pessoal do TI para que eu tenha acesso à rede local. Eu apenas subir na nuvem e já está diretamente conectada para a gente poder tomar decisão lá nas nuvens.
Aqui eu falo um pouquinho sobre as entradas wireless, na qual nós temos, nesse caso, um CLP que não é internet, um CLP que tem uma comunicação Modbus. Esse CLP Modbus está conversando com o DVW via cabo físico, e aí sim, o DVW está mandando para um host, para um servidor, os dados que ele está coletando na fábrica ou coletando daquele CLP específico. Quando nós falamos em trabalhar com o DX2100, nós estamos falando em você permitir que todas as informações que você tem numa respectiva estação ou numa respectiva célula de trabalho vá diretamente para os 3G. Aí não vai para um servidor da tua fábrica, já vai direto para um DIA-Crowd, para um servidor que está na nuvem, os famosos dados na nuvem, que já sobe direto e você, de qualquer lugar do mundo, você tendo acesso a esse servidor que está na nuvem, você terá acesso a todas as informações que existem nele. Esse DX2100, ele pode estar conectado a um MHM ou pode estar conectado a um CLP. Muitas empresas eu já vi, que quando vendem suas máquinas e são um valor relativamente expressivo, eles colocam um DX2100 para que vá junto no painel da máquina, para que você remotamente, imagina que nós estamos aqui em São Paulo, você manda a sua máquina lá para Mato Grosso do Sul, e então essa máquina lá em Mato Grosso do Sul apresenta o problema, você remotamente consegue acessar via sinal 3G, desde que tenha sinal 3G também nessa cidade, você consegue acessar os dados do CLP e inclusive mandar um software novo, e você consegue inclusive escrever novas funções na programação do CLP, na tela da HM, quanto mandar um programa inteiro para a tua máquina no CLP ou para HM. Lembrando que, se eu acesso a HM, a partir da HM, eu consigo acessar o meu CLP. Aqui fala um pouquinho mais da DIA-Crowd, da solução do que nós falamos que está na nuvem. Quando nós falamos de uma solução que está na nuvem, nós estamos falando de qualquer processo que você tenha, na qual você capturou seus dados, você jogou para uma tela na nuvem e você consegue acessar aqueles pontos que você determinou. É sempre bom saber isso, é a tag, né? Quais são as tags, quais são as variáveis que você determinou, que você quer estar visualizando lá na nuvem. E a partir daí, você consegue remotamente ver simultaneamente, instantaneamente, o que está acontecendo naquele ponto. Aqui eu falo um pouquinho do serviço da nuvem. Existe um software chamado Diacom, na qual você pode instalar esse aplicativo, ele é um app. Você instala esse app ou na tua máquina, ou você instala esse app no seu celular, Google Play ou no seu iPhone, e você pode, a partir desse app, você ter acesso realmente instantâneo ao que está acontecendo lá na nuvem. Você tem um servidor web, na qual, se você digitar em qualquer máquina, www.diacrowdsolution.com, você vai, com o seu login e senha, acessar o seu endereço e saber todo o histórico que está acontecendo, todo o histórico que aconteceu naquele equipamento que ficou registrado lá na nuvem. O tempo de registro é até de 5 anos, ou seja, você consegue manter na nuvem registrado tudo o que aconteceu, uma rastreabilidade fantástica sobre o teu processo, tudo que aconteceu fica lá registrado na nuvem, você pode acessar remotamente a qualquer instante. Esse serviço ele é gratuito, ele permite um pacote de tráfego de 1 GB por mês e 200 MB por mês na verdade, o tráfego de 1 GB e é armazenamento 200 MB por mês que você pode manter isso acessado de tráfego na nuvem. Quando você adquire qualquer produto da Delta, na Caratec da Delta,
você já tem direito a esse serviço na nuvem. Ele é gratuito. Mesmo que você compre apenas uma DOP100, uma EHM, uma DOP100, ela já vai permitir que você cria a sua nuvem e você acesse nessa nuvem todos os dados que tem nessa EHM. O que eu quero dizer é exatamente essa nova visão para o pequeno e médio empresário. Vamos começar a ter um olhar nas novas soluções, as novas máquinas, começar a implementar um CLP ou uma EHM que permite essa conectividade, que permite já o acesso direto a você na nuvem, para que você tenha todo o rastreio de todo o seu processo e você possa tomar sua decisão gerencial. Aqui tem um caso de... um case, né? De sistema de bombas. O que eu tenho nesse slide? Eu tenho um painel, uma única EHM, e nessa EHM eu estou lendo com o CLP lá dentro do painel, eu estou lendo via rede física Modbus. Na verdade, não tem nem internet nesse momento, eu tenho uma rede Modbus. Eu estou lendo vários inversores de frequência, ou seja, eu estou lendo vários parâmetros do inversor, que são das bombas, jogando para o CLP passa para essa EHM, e essa EHM conectada ao DX2100 vai para a nuvem, e você remotamente consegue acessar instantaneamente e até alterar os seus valores, se fosse o caso também. Agora, para a gente correr já para os últimos 10 minutos, saber como dar os primeiros passos rumo à indústria 4.0 e tornar seus negócios mais competitivos. Eu queria dizer a vocês também questão de valores de preço, para que vocês se sintam mais motivados nas suas próximas soluções, procurar soluções que tenham conectividade para melhorar o seu controle na sua fábrica. Tudo começa com a escolha de um CLP. Então, preferencialmente, escolha um CLP AS200 ou AS300 que tenha uma porta Ethernet, ou que não seja um CLP com porta Ethernet, que seja um CLP um pouco mais econômico. Escolha, no mínimo, uma EHM que tenha uma porta Ethernet. A DOP100, que já permite você ter acesso ao Diacloud gratuitamente. Ou seja, você compra a EHM DOP100, você consegue fazer toda a parametrização para que você acesse isso remotamente lá nas nuvens. Se você tiver vários produtos, você pode adquirir um switch. Esse switch permite você ter conexão Wi-Fi na sua fábrica. E se você não quer acessar o cabo, se você não quer acessar a rede da fábrica, você pode estar conectado um modem que já vai direto para a nuvem, o Diacloud. E finalmente vem o operário, vem o gestor, vem, enfim, o homem, o que vai tomar a decisão de tudo que está acontecendo. A partir das informações, a partir da acessibilidade, a partir do seu controle, você passa a ter um gerenciamento do que está acontecendo realmente, verdadeiramente na sua fábrica. Agora, conhecer um pouco os custos iniciais para estar congruente com a realidade do mercado. Se eu for falar de um CLP comum, com entrada Modbus, e colocar uma HM DOP100, que já tem uma porta Ethernet, nós estamos falando de uma solução em torno de R$ 2.500, ou seja, com R$ 2.500 eu consigo ter um CLP, eu consigo ter uma HM 7 polegadas, eu consigo estar já conectado, o meu equipamento estar conectado na nuvem, para que eu tenha acesso dessa rastreabilidade. Se nós falarmos de um modem ele custa na faixa de R$ 4.000, ou seja, se você não quiser já subir direto para uma nuvem, sem ter necessidade de passar via cabo de rede a sua fábrica, e aí sim, a sua rede subir para os outros servidores, a comunicação de rede de máquinas, né? Você pode usar um DX2100, um modem que custa na faixa de R$ 4.000. O CLP AS200, hoje você compra um CLP AS200 que já é com Ethernet, já tem 16 entradas e 12 saídas, já tem uma memória bastante abrangente, um processador ultra mega rápido comparado às gerações anteriores, e um CLP desse já está a partir de R$ 2.100.
O que eu quero dizer, está muito fácil acesso hoje. Você planejar, você pensar na sua próxima máquina com as tecnologias que vão estar preparando a sua fábrica, a sua máquina, para que amanhã esteja totalmente conectada à nuvem. Queria fazer também nesse momento um convite para você. No dia 2 de agosto, cai numa sexta-feira, das 8 às 13 horas da manhã, aqui na Calatec Filial São Paulo, nós faremos um workshop presencial. Ele está limitado ao número de 50 pessoas, e você que participou desse webinar, você vai receber um link exclusivo para que você possa fazer a inscrição desse workshop e que possa participar e, na prática, você visualizar como que configura tudo isso que foi falado hoje em teoria, na prática, presenciando e tirando a dúvida com nossos engenheiros e podendo realmente pegar os produtos, manipular os produtos aqui conosco. Deixa eu só ver se o Flávio está presente aqui. Eu não localizei ele. Ok, então para a gente poder finalizar, falei que era um bate-papo de 40 minutos, faltando 2 minutos aí, para a gente poder finalizar, deixa o meu contato, meu e-mail é edilson@calatec.com.br e peço também a sua ajuda para ir lá no nosso Facebook, curtir lá nossa página no Facebook, é Calatec Automação, e no Insta também é Calatec Automação. Eu agradeço a sua atenção. Esse vídeo provavelmente vai ficar gravado, a gente vai subir para quem não pôde assistir nesse momento. E tendo alguma dúvida, anote esse e-mail, edilson@calatec.com.br. Combinado? Agradeço a atenção de vocês, ótimos negócios, sucesso e nos vemos daqui a pouco. Até lá!